Amém. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Seguindo, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Nós identificamos como preocupação do apóstolo Paulo o não cair. Embora tem pessoas se baseando nas cartas de Paulo para pregar predestinação. Paulo deixa esse episódio e também num outro momento ele diz: eu temo que mesmo depois de ter colocado tantos na carreira do Evangelho, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Então, Paulo não cria em predestinação, ele acreditava que ele também poderia vir a ser desclassificado. Ele sabia que a vida dele não estava estável, estabelecida, estabilizada. Ele sabia que dia a dia ele precisava servir a Cristo. Cada manhã que ele se levantasse, ele precisava ser, no mínimo, o crente que ele houvera sido no dia anterior. Isto é a realidade. O que eu fui não interessa, interessa o que eu sou. Amém? O que eu fui no tempo das trevas interessa para Deus? Não, ele diz que dos meus pecados não se lembrará mais. Então o que eu fui de ruim, Deus não tem em conta. Também o que eu fui de bom, Deus não vai ter em conta se a partir de hoje eu me tornar ruim. É assim que funciona. E é isso que diz as Escrituras, principalmente o profeta Ezequiel, né? Se o homem ímpio vier a praticar o bem, o seu tempo de impiedade é apagado e pela sua justiça ele viverá. Se todavia o homem justo passar a praticar a impiedade, a sua justiça será apagada e ele será julgado pela sua impiedade. É assim que Deus decretou. Ou seja, aquele que uma vez lançou mão do arado não pode olhar para trás. Jesus disse em Lucas que aquele que põe mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Paulo entendeu e está dizendo: aquele que está de pé, o que é estar de pé? Aquele que está servindo a Cristo Jesus, aquele que está no plano, aquele que está no propósito, aquele que está no ideal, tem que pelejar, porque é possível cair sim. Nós temos que dia a dia, cada manhã, lembrarmos: eu sou um crente. Cada dia que eu acordo eu tenho que olhar no espelho e dizer assim: eu sou um crente, eu sirvo um Deus vivo, e hoje a minha vida vai corresponder a isso. Eu tenho que determinar isso, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e todas as forças são contrárias para te arrancar do altar de Deus. Você tem que realmente, como Jesus disse, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a própria oração que ele ensina, que nós conhecemos como oração dominical, ele menciona isso: Pai, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, aquilo que é possibilidade de te derrubar, você tem que estar nos pés do Senhor, clamando para que Ele te livre. É assim que funciona. Nós não temos posição estabilizada. Enquanto estamos no mundo, já vimos que a simbologia da igreja é tipificada por Israel. Já vemos que Israel, antes de entrar na terra prometida, passou por um deserto. E nós temos uma terra prometida, que é o céu.
Antes dessa terra prometida, estamos aonde? No deserto. No deserto tem alguém salvo? Não, no deserto não tem ninguém salvo. No deserto todos estão em processo, sendo lapidados. Isso que é deserto. Nós somos a mulher de Cristo? Não. O que nós somos? Noiva. Noiva é promessa de união, não é união consumada. Amém? A noiva do Cordeiro, se é noiva, é noiva. Amém? Então, nós, tanto no contexto de salvação, como em vários contextos dentro do Evangelho, nós temos que seguir o conselho de Paulo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, que não caia. Existe uma maneira de nós não cairmos, irmão. É ali, o exame da Escritura, é realmente colocar a vida nisso, naquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É você colocar a sua vida nisso. E é você estar aos pés do Senhor, lá como Mateus 6,6, na intimidade do teu quarto. Porque aí sim, como Paulo diz aqui, Ele não vos deixará ser tentado além do que possais resistir. Quando você leva uma vida relaxada, as tentações, as investidas do mal que vêm sobre você, elas são mais fortes, não porque elas são mais fortes, não é pelo fato de serem mais fortes, é você que está fraco. Entende isso? Às vezes vem um vírus de um resfriado aí pela sociedade, um monte de gente cai resfriada e outros não caem. Por quê? Porque alguém está mais fisicamente preparado, através da alimentação, através de se preservar um pouco mais, vamos dizer, do gelado, de certos alimentos, de uma certa reserva. E andar com Cristo é isso, é você se preservar, é você ter reserva, é você crescer na graça, no conhecimento, é você fazer da palavra o teu alimento, é você se fortificar. Senão, qualquer vírus te arranca do caminho. E a Escritura diz que nós devemos ter cuidado para que nenhuma vã doutrina nos arranque do altar e dos propósitos de Deus. Jesus virou para os seus discípulos e disse o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. E olha, o fermento dos fariseus era forte. Não é à toa que eles eram chamados fariseus. Sabe quem é que era fariseu? O apóstolo Paulo. Viu que aquele homem sabia de Antigo Testamento. Por isso Jesus diz para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Toma cuidado, porque eles têm força. Eles sabiam persuadir. Eles tinham conhecimento da Escritura. Você vê isso através da vida de Paulo, que era um fariseu. Então, Jesus fortificou a sua igreja muito mais. Agora, se eu crescer nesta graça e neste conhecimento, não terá doutrina nem fermento de fariseu que vai me arrancar do caminho certo. Eu vou entrar na intimidade do meu quarto, vou falar com o meu Deus vai falar comigo e Ele me dirá o caminho que eu devo andar. Eu vou estar sempre de pé, sempre. Eu vou me rir do mal, eu vou zombar das trevas, eu vou pisar nos laços do passarinheiro, nos dardos inflamados das trevas, porque o meu Deus me garante. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você tem que vigiar, você tem que tomar cuidado. Quantos crentes magoados, não é? Quantos crentes decepcionados. Você tem que ser forte. Você não pode cair pela palavra de um irmão. Você lembra que Pedro tentou fazer Jesus cair? Na Páscoa, próxima Páscoa, Jesus se levanta: dentro de tantos dias o Filho do Homem será entregue das mãos dos pecadores, vai morrer, vai crucificar. Pedro se levantou: não, Senhor, eu não vou deixar.
Jesus falou, não, é necessário. Pedro, não, Senhor, não, eu não vou deixar, não. Eu não vou deixar. Não, mas Pedro, é necessário. Não, Senhor, nós vamos nos reservar, nós vamos nos preservar aqui. Não vamos deixar o Senhor, não, não, não. Para trás de mim, Satanás. Tentou fazer Jesus cair inocentemente? Pode ser. Às vezes o teu irmão te fere inocentemente. Amém? Pedro queria que o propósito de Deus fosse cumprido? Queria, mas inocentemente ele estava dando brecha para o diabo. Inocentemente. Mas Jesus foi ferido? Não. Jesus ficou magoado com Pedro? Não, ele entendeu, só que ele tinha que mostrar bem a questão. Para trás de mim, Satanás, que não cogita nas coisas de Deus, mas só nas dos homens. Então, às vezes, isso tudo acontece, mas se você estiver firme e forte, você não cai. Você não fica magoado com o irmão, você vai cumprir aquilo que Jesus disse. Aquele que te ferir na face direita, oferece-lhe a esquerda. Você tem que estar forte e firme. E nós precisamos, o que nós queremos nessa oportunidade? É entender que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus apresentado no Evangelho, agora já não é mais. Agora ele é o grande juiz de toda a terra, apresentado em Apocalipse. Como ovelha muda levada ao matadouro, ele foi. Agora não é mais. Ele diz, não cuideis que vim para julgar o mundo, mas agora ele vem sim para julgar o mundo. São tempos diferentes. E você vai examinar aqui, em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 12, para ganharmos tempo. Apocalipse 1:12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Imagina, se João, quem era João? Esse que recebe essa visão de Apocalipse, essa visitação. João não era aquele que, Jesus, dá licença, deixa eu deitar aqui no seu peito. Não era esse? João não era aquele cheio de intimidade que na noite da traição, no momento da traição, foi ele que teve a liberdade de perguntar, Senhor, quem vai te trair? Foi lá direto, não era João? Cheio de intimidade. Mas agora aqui no verso 17 ele diz assim, eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Levanta agora, João, olha para ele. Olha para o teu Deus aí, João. Olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo, João? Não confunde a intimidade com que você tinha com aquele que te julgará agora. Aquele que você reclinava a cabeça no peito dele, olha aí quem é ele. Tenta olhar para o rosto dele, não dá, brilha como sol. Tenta olhar para os pés dele, não dá, é latão reluzente. Tenta encarar a palavra que sai da boca dele, não dá, é espada afiada de 2 gumes, penetra a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, dói. É o mesmo, João? Não, não é mais o mesmo. Aquele cordeiro se transformou nisso aí. Recebeu do Pai todo o poder, honra, glória, louvor e adoração.
agora sim eu entendo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele é um Deus vivo e poderoso. Eu entendo, João não escreveu essas coisas, mas Paulo escreveu porque também entendeu. Eu agora não posso cair, eu não posso brincar, eu tenho que levar ele a sério. Depois dessa visão, imagino que João não ficava pensando: cadê aquele Jesus? Cadê aquele cordeirinho? Cadê aquele que eu dava a mão a ele, abraçava? Cadê ele? Deixou de ser o Cordeiro de Deus, agora ele é Deus, revestido da sua glória novamente, cheio do poder, a voz como o som de muitas águas, autoridade total. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Irmão, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não esqueça que o Jesus que te salva no Evangelho é o que te julga em Apocalipse. Tem muita gente esquecendo disso. A Bíblia diz assim, Tiago diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Dia a dia, aqui dentro do meu espírito, eu tenho dito assim: eu não posso brincar com esse Deus. Ele me chamou e eu sei e ponho à prova para uma grande obra. Ele teve misericórdia de mim. Se eu hoje não moro debaixo de um viaduto, eu já não estou debaixo de 7 palmos. Se eu tenho que comer, tenho paz, alegria e sorriso nos lábios, é porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu não posso brincar com Ele. Ele me pôs de pé e eu tenho que preservar a posição que Ele me deu. E o que me vem à memória: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu olho ao meu redor e eu vejo quantos já caíram. Quantos que Ele fez a mesma coisa que fez comigo. Quantos que Ele livrou da morte como me livrou. Quantos que Ele livrou do câncer e das enfermidades como a mim livrou. Quantos que Ele libertou de demônios como a mim libertou. Quantos que Ele edificou, quantos que Ele pôs a mesa farta com alegria, quantos que Ele gloriosamente trabalhou e hoje estão trocando a sua palavra pelo estatuto dos homens. Estão transformando o seu púlpito em palco para políticos. Quantos caíram e eu temo e estremeço. Às vezes eu digo assim: Senhor, mas aquele homem, quando prega, como sai Bíblia pela boca daquele homem que eu invejo e não consigo chegar perto do que ele é. Como é que pode não entender e continuar fazendo a mistura do teu reino com outras coisas? Como é que pode? Aí eu ouço aquela voz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todas as forças que você encontra, meu irmão, nessa sociedade, são para te arrancar do centro da vontade de Deus. Só uma força que vai para te conduzir ao centro da vontade de Deus. Mas tem um porém: esta força, ela te dá o livre-arbítrio. As outras não respeitam teu livre-arbítrio, elas vêm na tua fraqueza e te domina e te abate. Na Páscoa, quando Jesus reclinou a cabeça no peito de Jesus, fez aquelas perguntas íntimas. Teve um episódio que perguntaram assim para Jesus, quando Jesus está se dirigindo para sair deste mundo, olharam para trás e viram que vinha caminhando João. Aí perguntaram assim: Senhor Jesus, tu vais partir agora para a eternidade? O que vai ser desse aí? Porque reconheciam a grande afinidade, o grande amor existente entre Jesus e João e Jesus. O que vai ser dele? Jesus falou assim:
deixa ele ficar aí até que eu volte. A intimidade de João com Jesus era tanta que desenvolveu-se tipo uma lenda no meio dos discípulos, de que João não morreria. Mas o próprio João, quando está escrevendo, ele diz assim: ele não disse que o discípulo não morreria, disse: eu quero que ele fique até que eu volte. Aquele que era tão íntimo ao Cordeiro de Deus, recebeu a revelação do juiz de toda a terra em Apocalipse. Para quê? Aquela intimidade que eu tinha contigo, João, não se apoia nela não. Eu fui muito teu amigo na carne, mas agora eu estou dizendo uma coisa: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha a espada afiada de 2 gumes que sai da minha boca. O meu compromisso, João, é com a minha palavra. Tenta reclinar no meu peito agora. Tenta me dar a mão agora. Tenta ficar de pé na minha presença. Não sou mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu sou o juiz de toda a terra. Irmãos, nós servimos um Deus tremendo. E por que Ele nos revela tudo isso? Por amor. Somente por amor. Para quê? Para aquele que está de pé tenha temor e cuide para que não caia. Porque se cairmos, Ele virá com os olhos como chama de fogo e não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos cair. Tem gente que zomba da gente aqui. Ah lá, a figueira sacode, não sei o quê. Então vem sentar aqui, aguenta um mês aqui. Vem ver se a figueira não sacode mesmo. Sacode. Deus faz seleção. Ele mostra que Ele não só salva, Ele também condena. Ele não só chama, Ele também repudia. Ele trabalha mesmo. O Cordeiro do Evangelho é o juiz de Apocalipse. Alguns não entendem que Deus trata com dureza. Deus prova, como Paulo está escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, Deus prova, lá em Deuteronômio, o Senhor chega ao ponto de dizer assim: olha, eu vos libertei e vos guiei pelo deserto, eu vos deixei ter fome, eu vos deixei ter sede, eu vos deixei ter falta, para dar a vocês o entendimento de que o homem não vive só de pão, mas de que toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, Ele deu a entender, Ele trabalhou e Ele não deixou serem tentado além das suas forças. Ninguém caiu de sede naquele deserto, ninguém caiu de fome. Tiveram sede, tiveram fome, mas não chegaram a desfalecer em nenhum momento. Amém? Está com fome, irmão? Está com sede? Está de pé? Continue marchando. Continue caminhando. Enquanto existir forças em você, vai caminhando. Esta é a obra de Deus. Ele prova, Ele tenta, Ele esquadrinha, Ele sonda. Jó era um homem o quê? Justo. Olha o testemunho que Deus dá. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus não permitiu uma prova terrível sobre Jó. Por que nós temos a mania de nos achar melhores que os outros? Ah, Jó é uma história. Jó é uma história. Quer viver 2 minutos daquela história? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou da sua vida o pecado? Te libertou de tantas coisas terríveis? Agora é hora de você não cair. Ele se fez maldição para que você seja uma bênção. É hora de se revestir disso. Ele foi pregado na cruz para você não ser. Ele foi escarnecido, zombado, para você não ser. Então aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque Ele disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido,
para nada mais nada mais. Não vou servir para isso ou para... Não, para nada mais serve, a não ser lançado fora. Acabou aí? Não. Além de ser lançado fora, ainda vai ser o quê? Pisado. Por quem? Pelos homens. Pelos homens maus. Pelos homens ímpios. Não somos nós, povo de Deus, que pisa em ninguém. Está falando que aquele que um dia foi servo, agora deixa de ser, vai ser pisado pelos que nunca foram. Esta é a realidade, do que nós chamamos de antítese. 2 pontos. Jesus vem no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, como o Cordeiro de Deus, dizendo: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Quando João quis, numa cidade, pedir que caísse fogo do céu e consumisse aqueles que não aceitaram Cristo, ele falou assim: não, você não entende de que espírito você é? Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Agora ele está dizendo: João, olha aqui a espada afiada de 2 gumes que sai da minha boca. Com ela, com mão de ferro, eu vou reger as nações e vou implantar nelas a minha vontade. O milênio, embora seja um governo de amor e misericórdia, em que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, ali no milênio, Deus está agindo com mão de ferro. Mão forte e poderosa. Por quê? Ele já não é mais, ele já não se manifesta mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na vida daqueles que já o conhecem. João, quando foi arrebatado, ouviu a voz do som de muitas águas, ele virou para trás, quando ele identificou um semelhante ao Filho do Homem, que ele ousou pensar que era aquele Jesus, Jesus já foi mudando, já deixou ele cair por terra. João, você agora já me conhece, já conhece os meus princípios e a minha palavra. Eu não vou me manifestar a você como aquele que você conheceu, aquela parte boa, aquele mansinho. Não, agora para os que já me conhecem, João, eu me revelo quem eu sou realmente. Olha para mim, não dá para olhar. Amém? Aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Ele diz assim, aqui em Apocalipse, no 13: no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Da sua voz como o som de muitas águas, tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seu rosto como o sol quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Agora é a hora da grande pergunta: sabemos ao Deus que servimos? Sim ou não? Eu sirvo um Jesus que é bonzinho, meu Jesus é tão bom. É verdade. Ele já te revelou a bondade dele? Agora está na hora de ele te mostrar o juízo dele. Amém, irmão? Essa é a realidade. Por isso a palavra de Paulo tem ressoado aos meus ouvidos nos últimos dias. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu estou vendo tantos obreiros da seara de Jesus serem tragados. Homens com grandes espaços caindo, homens com pequeno espaço caindo, servos de dentro das igrejas caindo, pessoas caindo de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Por quê? Porque não entenderam que tem que levar o Cordeiro de Deus a sério, porque ele é o juiz de toda a terra. Estão achando que vão servir aquele Jesus, Jesus bom para cá, Jesus bom para lá. Esquece isso, irmão, leva Deus a sério. Jesus já se manifestou e perdoou o teu pecado? Ele vai cobrar o perdão que te deu. Te libertou? Te curou? Te livrou da morte? O que ele disse para aquela mulher que ia ser apedrejada? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado.
Todo mundo foi embora. Virou para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai aí. Senão ninguém precisa te apedrejar. Eu mesmo cuido de você. Amém? Não é assim que funciona? Chegou lá no tanque, pegou um homem de 38 anos, lá paralítico. Olha, pega o teu leito, vai para a tua cama, está curado. Lá foi o homem. Depois encontrou o homem de novo. E outros episódios que ele encontra. Está curado? Estou curado. Não peques mais para que não te suceda mal pior. Jesus te libertou uma vez? Não vai pensar que ele vai querer com o mesmo prazer te libertar a segunda vez. Amém? Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes das coisas vindouras e delas se desviaram, recaíram, tornou-se o seu estágio muito pior. E a expressão é bem terrível, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Não queremos viver esse ritmo, esta revelação. Queremos realmente saber que servimos um Deus vivo, poderoso, eficaz e Cordeiro de Deus. E se ele já foi na minha vida, agora ele é juiz para julgar a minha causa quando eu ando na justiça que ele me tem revelado. E só assim é que eu realmente poderei ver a glória de Deus. Amém? Não esqueça dos reis, lá no tempo do Antigo Testamento. Um exemplo só para nós finalizarmos: Saul. Samuel, está ali, ó, unge esse aí rei. Está ungido, é rei. Está vendo? Dizia Samuel. Deus foi bom para contigo. Te livrou de toda a situação que você vivia, te abençoou, te colocou como rei sobre o seu povo. Amém? Depois vem o mesmo Saul e diz assim: olha, aquele Deus bonzinho que te colocou como rei, está julgando a tua causa, está dizendo que diante dele, você não é mais rei. Amém, irmãos? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora é o juiz de toda a terra. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.